Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou reagir aqui a um vídeo do Bakaiji, né? E eu gosto pra caramba do canal dele, dos vídeos que ele traz, das filosofias, dos pensamentos que ele traz. Compactuo com alguns, né? Gosto desse tipo de vídeo meio melancólico, né? Justamente o que ele traz. Eu achei melhor trazer esse junto com vocês, já que eu geralmente assisto sozinho, né? Mas parece ser um vídeo bacana. É o primeiro vídeo dele no Brasil, eu acho, fazendo essas coisas. Vamos ver aí, né? Inclusive eu não tô inscrito aí. Eu não sei se ele trouxe vídeo no outro canal, ele tem outro canal, né? Mas aqui que foi me indicado é esse. Eu até demorei pra assistir esse vídeo aqui. Vamos lá, né? Começa bem do jeito dele, né? O cara consegue trazer a vibe que ele fazia dos vídeos do Japão. Ele trouxe aqui, tá fazendo no Brasil agora. Carro do banco ali. Tempo de chuva clássico, né? Vamos ver o que o senhor Bana Gaijin tem pra falar hoje. Bom, rapaziada, como vocês sabem, estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado e até agora eu não gravei nada aqui no Brasil porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira e aí quando eu vejo que tem alerta de temporal, Cara, é eu literalmente falo, esse é Bleach, meu é o momento, Ichigo. tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco na segunda-feira, deu até alerta na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente e risco de destelhamento de Risco de casas. morte. E E aí o quando cara eu vi esse alerta simplesmente eu falei, esse é quero meu sair. momento de brilhar, né? Então eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal. Eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá para mexer quando fica nesse tipo de clima diferente, né? Bem melancólico, né? E eu queria aproveitar também e já pedir desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não estou acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe, eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então, já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam Nossa, assistindo você vê, né? O cara chega do Japão e já subiu a cabeça do cara, né? o vídeo e já fica Você lá no aí Japão, ele tá o cumprimentando meu todo mundo. alerta para futuras, Óbvio caso que eu tô aconteça brincando. de novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu simplesmente ignorar você, saiba que não é por mal, viu? Saiba Acho que é que o é, hein? meu hiperfoco em tempestade e caminhada na rua que não me permite Mas também é uma prestar puta atenção em tempestade, tudo que né? está Quem que vai parar acontecendo. pra olhar? Mas, enfim, eu acho que ficou bem É legal. bem Enquanto a gente complicado. vai andando, vou falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vamos lá. É. O vídeo tá monetizado, hein? O meu não. Preciso até eu ativar o Windows aqui no canto da tela. Cara, seria triste se ele pegasse uma leptospirose aqui, mano. Eu acho que é muito provável dele. O cara sai do Japão e vem pro Brasil e pega leptospirose. Bom, é, isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar isso alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tenha gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando, para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título, que Inclusive, eu nem é li o título. aquela máxima, né? Sempre que alguém Sabia fala que que era São visto no Paulo é uma Brasil. cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só Não punk cuspidão aqui. mesmo, né? São Paulo não teria Cara, supostamente se for olhar a no parte quesito de cyber do desigualdade, cyberpunk, é, né? né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? É, se Que for mais pra parte mostram grande, né? Cidade aquelas grande. cidades cheias de telões, cheias de neon, cheio de arranha-céu, aquelas cidades todas Tem aquele tecnológicas, né? contraste, né? Um lado Que cidade, outro acabam lado lembrando favela. muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Aqueles Square grandes mesmo de Nova prédios York. esmagando as pessoas, né? E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde 2007, Cara, que depende, né? proíbe, né, esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? É, não, essa questão das Mas publicidades, né? eu sinto realmente, né, Das que nos grandes últimos anos o cyberpunk das ele veio grandes passando por esse corporizações que fala? processo de Corporações? despolitização, tá ligado? Tem muitas obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, É. tá ligado? Então, eu acho que é comum que as pessoas
venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né? Como se fosse só uma Sim. estética vazia. Não, tem, mas E tem muita coisa. as pessoas acabam ignorando Toda a filosofia. toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda obra que se autodenomina assim, né? No geral, Porque o cyberpunk é muito romantizado, né? Principalmente aqui no ocidente, mas ele é uma coisa bem... Como pode ser? Ele é uma coisa bem... se for olhar pra um lado ruim, né? Você pode romantizar, mas é um lado ruim, né? A desigualdade. se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, Esteticamente é bonito. São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong. Cara, que ó, são o cara sai do Japão e começa a babar ovo do Brasil. Como é que duas pode? cidades que Eu são tô usadas brincando. como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né? Tem vários vídeos sobre elas aqui no canal. E mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, pra mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk Que é o cyberpunk, carro do Mercado Livre. acontecem em cidades decadentes. Cara, né? eu lembro que passei por aqui quando fui na Liberdade. E tem 89 Off Station, né? Cidades atrasadas, né? Cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias defasadas, Vaza aqui. tecnologias antigas, tecnologias antiquadas, tá É. ligado? A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas que são São mostradas bem avançadas nessas pelo histórias, presente, né? já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, Exato. tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk. Se você for olhar no Xangai é um quesito antigamente, o que eu só esperava, hoje em dia é realmente cidade cyberpunk, né? Se for olhar por esse lado. extremamente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa pro trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Helicóptero. Que levam os caras de casa pro trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Pra ir pra casa, pra ir pro trabalho. É algo Em São Paulo, a gente inimaginável, tem né? também esses condomínios de luxo. Pelo que menos tem pra essas nós. empresas Pra mim é de segurança realidade, né? privada. Eu já vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, parafraseando William Gibson, né? O futuro ele tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Estamos nele. Ele só não tá bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. É. E isso é cyberpunk. Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é Exato. feio, né? Ninguém quer É viver algo numa cidade cyberpunk, ninguém deveria romantizado. querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, Errado porque tá a elas estão pessoa. entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando tá errada. Elas E querem eu viver acho lá que parte o... dessa Ah, não, nem o jogo cyberpunk que a gente é tem hoje em romantizado. dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso porque muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. São sempre nos Estados Unidos e sempre japonizado, né? A maioria, né? Japonizado. Que hoje em dia tá bem... Eu acho que tá bem distante, né? Porque eu acho que já passou do Japão. Eu acredito que seja os Estados Unidos que vai dominar geral. Ou a gente faz alguma... Sabe o que a gente faz? Todos os países se juntam contra os Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos E a esses gente ainda lugares, consegue manter eles nossa foram cultura. criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão
vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas Não deu diziam, estouro, né? muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país Japão. de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. É. Quando na realidade é outra coisa. Parte da Inclusive, crítica eu do acho que. Cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí Em todo espalhadas lugar. pelo mundo Uhum. todo, né, extraindo riqueza de países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente Eles ainda por meio pensam nisso? das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Mas é interessante notar que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida Eu acho com a que que em o Brasil todas as está hoje, histórias que envolvem os Estados Unidos e essa questão aí, eles sempre vão ter. Vai ter essa tá contraparte, ligado? né? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um Uhum. país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então, há de se imaginar, que a situação socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, É, se for olhar tá pra isso. ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele Bacana, literalmente citou São Paulo como uma das bacana. principais inspirações dele lá nos anos 80 na hora de criar Night City. Então, né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema O cara aqui. é que nem eu Isso. falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas É. ficam deslumbradas com aquela cidade zona, com aquelas luzes e tudo mais. Uhum. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa. É, Tá o ligado? pessoal chama mais maneiro, Porque resumidamente. além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? Se O Brasil olhar, é um país muito diverso, o Brasil tem tem de tudo, mano. Tem de tudo. Pior que tem de tudo. Francês, irlandês, japonês. Mano, tem de a tudo, maior mano. comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E É a maior engraçado parte dessa isso. comunidade Nossa. está aqui em Sangá. Toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, Ah, eu vi isso o aí, que Brasil tem tipo, tem mais libanês aqui do que o próprio país, mais né? libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a Estranho, população do porque. próprio Líbano, né? Talvez porque eu não E a esteja no maior centro parte de dessa São Paulo, né? comunidade, da mesma Eu nunca forma vi nenhum também, libanês. está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, É. muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando. Já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses Então, cara, vivendo só na 200 cidade mil. de São Paulo. Isso sem falar dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Enfim, é uma cidade É, se você extremamente for olhar pra esse lado, cara, Cyberpunk, realmente, o Brasil é o mais próximo. Se multicultural aproxima, se e a idealiza forma mais como essas essa culturas questão. interagem e se mesclam mesmo, né? Dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo. Cara, eu não negaria. É Se muito chegasse um ET, é o primeiro lugar que eu acho que ele se instalaria seria no Brasil. Isso é muito cyberpunk. Principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você tá andando na rua, você escuta alguém Esse cara vem falar de Estados Unidos, porra. falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha.
Tudo isso é muito interessante, né? Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí É, onde o Estado não isso é chega, triste. o crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias, da mesma forma, atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, É, como não eu só falei, condomínio, né? mas essas corporações, né? Grandes corporações. Todo o Brasil, eu acho que tem sim. Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, Sim. nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né? Culturas, microculturas É, não, dentro se de for ver, eu já vi algumas coisas de São Paulo lá que tem realmente condomínios que parecem cidades. E, tipo, são fechados mesmo, como se fosse a cidade. E nem culturas você tem que pagar pra entrar. maiores, né? Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período pós as grandes É do guerras, presente, né? pós as grandes ideologias do século XX. Do passado. E uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um É, niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela unitário. sensação de que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para Uhum. mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né? Aceitação. E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os É que caras se falam, né? fecham, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né, que Sim. separam as pessoas em bolhas de interesse. E aí É. você fica só naquela bolha, você, né, a sua opinião bate na parede e volta para você, só fica reverberando ali dentro Se daquela bolha, né? satisfazendo com Você tem a seu impressão eco. de que a sua bolha é o mundo inteiro, né? E em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né? A vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro, tá Exato. ligado? Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá Uhum. ligado? A Essa é visão, mais uma tudo. característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do Mesmo que um qualquer outra trabalhando pro outro, cidade se de você for qualquer colocar outro nessa país questão. desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né? Exato. E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente Exato. falou, né? Tem gente que vai de helicóptero pro trabalho enquanto a gigantesca maioria da população tá ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho Lembrando que e vai ter que tecnologia não é parar na só, tipo, helicóptero, celular, não, é muita coisa, cara. enchente, tá ligado? Isso é cyberpunk, né? E ainda sobre isso, Abrange muita coisa. todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas Essa questões do parte. submundo, né? Então, né, por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica e cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo Subúrbios. e não como Tóquio, né? Sim. Mas, assim, né, quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, Sim. oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa Nossa. privada italiana, né? Enel, é Que hoje que. É que onde eu tô não é Enel, é Eletro. Não sei dessa treta da Enel, não. hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né? Ah, a única. Puta merda. Ou seja, é um serviço essencial da E o cidade, um único. serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, Exato. que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? Caraca. E a E pior que os caras não podem fazer nada. Porque
Mesmo se você for reclamar, mano, é a única opção que tem, cara. Caralho. A empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única que presta Então, esse serviço por aqui, então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita isso atenção, todo mundo pode usar. logo que eu voltei aqui para o Ok. Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Ah, eu vi um Esse é um vídeo problema que está desse. acontecendo Da ainda mulher no agora. ônibus. Teve uma Parece que pedrada. até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus Caraca. apedrejados nas ruas. Na minha E cidade o não tem nem pessoal que pega 800 ônibus. busão aqui de São Acho que não tem Paulo nem tá com 80. medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de Gerador, ser não. atingido com uma pedra, né? Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser Cara, e atingido eu por gostava pedra, de ir pra vocês brisando terem na uma janela. noção. E aí, eu vi uma reportagem na TV que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de Cara, um morador ônibus. de rua. Aí perguntaram para ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$ 7 Mano, qual que é a chance de ser outro tipo de transportador que fala? Veicular? De outra empresa veicular? Qual que é a para chance ele de ser? tacar pedra em um modelo de ônibus específico Olha toda lá, vez que ele cara, pode. passasse. Eles colocam, tipo, a vida. Pouco importa a vida dos caras, né? O que é saber do resultado. E aí, Não até onde importa a eu vida vi, das né, até pessoas. o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não está Não, são 100% números, né? E resolvido, São tá Paulo é cheio ligado? de gente. Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus aqui de Caraca. São Paulo, né? Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus Cara, inacreditável, mano. É duvidável. Realmente pode ser, da cara. empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais Oxi, o cara ia levar um gol ali. parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Pior que parece. Mais uma vez, né, se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, Sim. nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas mãos de empresa privada, Não tá nem que aí pro consumidor. literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria Exato. do povo, Vendo que o pagando cara. esmolas Ele tá na rua, foda-se. Daí, ele vai ser preso, ele não vai saber explicar o que aconteceu, ele não tem documento, não tem nada. ali para 7 moradores de rua reais. cometerem crime no nome dessas empresas, né? É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as pessoas, o povo tendo que se virar para conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para Hum. poder, Tipo aquela enfim, imagem da marionete segurando conduzir ali os negócios deles, dos caras segurando a marionete. lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Realmente é Usando assim. esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, Tem muito tiro por trás, né? por essas e A gente outras é que São sabe. Paulo é sim uma distopia cyberpunk do mundo real, muito mais do que Me qualquer convenceu, me cidade convenceu. japonesa. Eu acreditava que não, mas me convenceu. Maior que o Japão e a China, aí já não sei. Lá não tem essa desigualdade, mas. É, se você for ver, como ele Qualquer falou, só cidade. pelo cenário, né? É atraído mais pelo cenário. Mas aí que tá, qual que você acha mais agradável? Que está mais próximo ou que está mais longe? É questão, né? Qual que você queria morar? Chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não tá tão É, os longe. Estados Unidos, se olhar, já tá quase isso, praticamente. Não, já tá isso. Mas acho que ele diz que só pela essa mescla de etnias, esse grupo de pessoas, várias coisas, por mais que os Estados Unidos esteja infiltrado não, dentro mesmo, né? Ele já, sei lá, cara. Acho que o Brasil é mais que os Estados Unidos ainda. Assim, né? Inclusive, Mas é isso. os pessoal tem que estar. Eu não vou romantizar, né? Mas eu acho que o Espero que Brasil é vocês tenham foda demais. gostado. Só devia dar mais Desculpa valor. aí qualquer coisa. O brasileiro olha muito pro exterior. Mas tem que lembrar que, cara, acho que nunca vai existir um país igual ao Brasil. Espero que vocês tenham gostado da chuva. Pô, os Estados Unidos pode existir em qualquer lugar, um Japão pode existir em qualquer lugar, uma China pode existir.
No Brasil é muito temporal. difícil, cara. E é nóis, mano. Beijos. Pô, videozinho bacana, né, velho? O cara consegue trazer uma vibezinha que eu gosto, mano. E o vídeo. Algumas delas Olha isso. O são tanto de filtro de fictícias, edição que ele algumas usa aqui pra deixar essa delas são vibezinha, né? cidades reais. Com risco de pegar leptospirose, fungo no pé, Ele imaginou algo muito chulé. parecido com São Paulo. Só pra gravar um videozinho bacana. Né? Outros povos da África. Esse lugar aqui da Liberdade é muito bonito, né? Mesmo as Olha isso, cara. No Brasil, isso aqui no Brasil. Uma parte do Brasil. Um bairro. Para fazer rondas Cada bairro tem automatizadas seu aqui de tempos em seu tempos. esqueminha ali. Mas me convenceu. O Brasil é realmente isso. O maior cyberpunk existente hoje em dia. A maior É definição uma de cidade cyberpunk. extremamente Cara, videozinho bacana, eu gostei pra né? caramba. Já deixei aqui meu like, eu acho. Bacana. Comenta aí sua opinião, o que você achou desse vídeo, se eu comentei alguma coisa interessante. Acho que não. O cara Né? faz um vídeo de cabo a é rabo, né? Ele inicia e finaliza Lucrar cada de um vez jeito mais. excelente, não dá pra acrescentar nada, arrombado, né? Faz videozinho bacana. Fiquem bem, até um próximo reactzinho aí.